Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatos Capital. Hoje vamos explorar o livro O Manual de Epiteto, obra obrigatória do PAS 1 da UNB e também um livro que entra na nossa playlist Vale a Pena Ler. Caso você tenha interesse em adquirir essa obra, deixaremos aqui na descrição deste vídeo o link para que você possa comprar o seu exemplar. Bom, nessa aula discutiremos as ideias centrais do livro e os principais ensinamentos de Epiteto, o filósofo estoico da Grécia Antiga. Antes, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o Epiteto, eu vou falar aqui brevemente sobre este filósofo. Logo após, passaremos para essa questão do que é o estoicismo, para que a gente também possa entender a filosofia do Epiteto. Bom, o Epiteto ele foi um filósofo que viveu no século I depois de Cristo. Embora a gente não tenha muitos detalhes sobre a vida dele, a gente sabe que ele nasceu como escravo em Herápolis, na Frígia, que hoje seria a atual Turquia, e que mais tarde ele se tornou um dos filósofos mais influentes de sua época. O Epiteto ele é conhecido por seu pensamento prático e pela sua filosofia centrada na ética e no autocontrole. Uma das suas obras mais conhecidas é o Enchiridion, que é esse manual, também conhecido como Manual de Epiteto, né? Que é um pequeno manual que apresenta os ensinamentos de uma forma mais concisa e de fácil compreensão. Nesse texto, ele vai explorar também temas como a virtude, a moralidade, a liberdade interior, a aceitação do destino. Então, o Epiteto ele acreditava que o sofrimento humano ele advém principalmente de nossas opiniões e dos nossos julgamentos sobre os eventos e pessoas ao nosso redor. Ele argumentava que, em vez de nos preocuparmos com coisas externas sobre as quais não temos controle, que deveríamos nos concentrar em desenvolver nossa própria virtude e caráter. Apesar dessa ênfase dele na aceitação e na resignação diante das circunstâncias externas, o Epiteto ele não era passivo ou indiferente com as situações. Ele defendia que a gente devia agir de acordo com as nossas virtudes, desempenhar nossos papéis sociais de maneira justa e ética, independentemente das dificuldades que a gente enfrenta. Os ensinamentos do Epiteto tiveram uma influência duradoura aí na filosofia ocidental e continuam a ser estudados e discutidos nos dias de hoje. A filosofia prática e centrada na ética, ela oferece uma abordagem valiosa para lidar com os desafios da vida e buscar a sabedoria e a tranquilidade interior. Então, para a gente começar, eu já deixei aqui na tela para que vocês pudessem ler, uma resposta sobre o que seria o estoicismo. Então, o estoicismo, que é uma filosofia antiga que se concentra em como podemos viver uma vida feliz e virtuosa, mesmo em meio a situações difíceis, né, desafiadoras. Então, os estoicos eles acreditavam que a gente não pode controlar as coisas, né, muitas coisas nas nossas vidas, como, por exemplo, o que os outros fazem ou essas circunstâncias externas, mas que a gente pode controlar, sim, como nós respondemos a essas situações. Um exemplo prático. Imagina que você está jogando videogame e você não pode controlar o que os outros jogadores estão fazendo, mas você pode controlar como reage às ações desses outros jogadores. O estoicismo é como um guia para o jogo da vida. Ele nos ensina a focar no que está no nosso controle e a não se preocupar demais com o que está além do nosso controle. Então, os estoicos eles nos dizem para que a gente possa se concentrar em desenvolver virtudes, como a coragem, a sabedoria, a justiça, a temperança. Essas virtudes nos ajudam a lidar com as adversidades e a viver de acordo com os nossos valores. Uma das ideias-chave do estoicismo é entender a diferença entre as coisas que podemos mudar e a que não podemos. Vai ficar bem evidente também neste livro. Como exemplo prático disso, a gente pode pensar, por exemplo, nos esforços nos estudos, que a gente está aqui estudando para as provas do PAS, ou até mesmo estudando para se tornar uma pessoa mais culta, que tenha um vocabulário mais inteligente, né? Então, a gente não pode controlar se vai chover no dia da prova, por exemplo, né? Mas, em vez disso, a gente pode se preocupar com as coisas que estão no nosso controle. Por exemplo, o estoicismo ele vai ensinar a focar
a nossa energia e atenção naquilo que a gente possa influenciar. Um outro conceito importante no estoicismo é o da aceitação. O estoicismo ele vai nos dizer para aceitarmos aquilo que não podemos mudar e também que a gente possa encontrar uma certa tranquilidade dentro de nós mesmos, mesmo em meio a todas essas dificuldades. E isso não significa ser passivo, ser uma pessoa ali que está alheia às ações, mas também isso quer dizer, na realidade, que temos que encontrar maneiras construtivas de lidar com desafios e buscar o nosso conhecimento pessoal. Então, para a gente resumir assim o estoicismo, ele é uma filosofia que nos ajuda a viver uma vida feliz e virtuosa, concentrando sempre no que está sob o nosso controle, cultivando as nossas virtudes, aceitando aquilo que a gente não pode mudar, como se fosse um guia para que a gente possa enfrentar os desafios da vida de forma mais sábia, mais serena, buscando o nosso melhor em todas as circunstâncias. Então, partindo já para a parte do livro, a gente tem aqui as ideias centrais dessa obra. Então, são elas a filosofia estoica, expliquei para vocês anteriormente o que é o estoicismo, a busca pela sabedoria, o controle das emoções e a aceitação do destino. Então, a filosofia estoica, o Epiteto ele foi um dos principais expoentes dessa filosofia estoica, que busca ensinar os indivíduos a viverem em harmonia com a natureza, a aceitarem aquilo que está fora de seu controle, Então, a gente falou bastante disso ali quando eu estava falando sobre o Epiteto. Interessante ressaltar que eu não falei para vocês, mas o Epiteto ele foi um escravo, Então, é uma informação importante sobre este filósofo. Bom, sobre a busca pela sabedoria, o livro ele enfatiza a importância de buscar o conhecimento e a sabedoria como meio de alcançar a verdadeira liberdade interior. Então, o Epiteto ele acredita que o conhecimento nos capacita a distinguir o que podemos controlar e o que não podemos, permitindo-nos viver de acordo com a nossa natureza racional. Sobre o controle das emoções, o Epiteto ele vai enfatizar a importância de dominar as emoções para que possamos para que não sejamos, no caso, escravizados por elas. Ele vai nos ensinar a desenvolver o autocontrole, a aceitar as circunstâncias com certa serenidade, independente do que aconteça ao nosso redor. Sobre essa questão da aceitação, do destino, o livro ele ressalta a necessidade de aceitar as coisas como elas são e não se deixar perturbar demais por aquilo que não podemos mudar. Então, o Epiteto nos lembra que somos responsáveis apenas por nossas próprias ações e escolhas e devemos aprender a lidar com o destino de forma tranquila e resignada. Um exemplo interessante disso que a gente pode dizer aqui nessa análise é que, por exemplo, a gente às vezes fica um pouco digamos assim, desconfiado quando damos uma ajuda para alguém na rua que está pedindo, A gente fica pensando, será que essa pessoa realmente vai comprar um alimento? Será que essa pessoa realmente vai usar esse dinheiro de maneira benéfica? Bom, a gente não sabe. A gente sabe que a gente fez a nossa parte e que a gente às vezes ajudou ou não ajudou, Por causa dessa desconfiança. Mas é mais ou menos fazendo aí ilustrando um pouco sobre essas ideias do Epiteto. Bom, aqui temos os principais ensinamentos do Epiteto, que são eles: diferenciar o que está sob o nosso controle, aprender a ser indiferente às coisas externas, valorizar a virtude acima de tudo e viver no presente. Bom, diferenciar o que está sob o nosso controle. O Epiteto ele vai nos encorajar a identificar as coisas que estão sob o nosso controle, como os nossos pensamentos, desejos, ações, e a deixar de lado tudo aquilo que não podemos controlar, como o comportamento dos outros, os eventos externos. Então, ao focar no que está no nosso controle, a gente pode encontrar a paz interior e evitar as frustrações desnecessárias. Uma vivência mais prática. Sobre aprender a ser indiferente às coisas externas. O Epiteto nos ensina que devemos ser indiferentes a essas coisas externas porque elas não têm o poder de nos afetar verdadeiramente.
ele vai nos encorajar a desenvolver a capacidade de aceitar tanto os eventos favoráveis quanto os desfavoráveis, mantendo a tranquilidade interior. Então, ele valoriza essa questão de um equilíbrio interior, essa serenidade mesmo, para lidar com as situações adversas. Valorizar a virtude, acima de tudo, porque para o Epiteto, a verdadeira felicidade e a paz interior estão intrinsecamente ligadas à virtude. Então, ele vai nos incentivar a buscar a excelência moral, sempre praticando a bondade, a justiça e a sabedoria nessas nossas ações diárias. E aqui, como último tópico desses principais ensinamentos de Epiteto, viver no presente. Então, ele vai destacar a importância de viver plenamente o momento presente. Em vez da gente ficar preso ao passado ou se preocupar excessivamente com o futuro, a famosa ansiedade, ele nos lembra que o único momento que temos para agir é o presente. Então, que a gente deve aproveitar esse presente ao máximo. Temos aqui algumas possibilidades de como este texto pode ser cobrado nas provas do passo. Então, a gente vai ter itens sobre a existência humana como questão filosófica, reflexões sobre as relações entre filosofia e vida cotidiana, a capacidade de interpretação, problematizando filosoficamente temáticas como a do sofrimento e do prazer, da justiça e da violência, da religiosidade e do erro, do sentido da vida e da morte, análises sobre o pensamento crítico, a apreensão de conceitos, a argumentação e a problematização, organização, rigor e complexidade. Lembrando que é uma obra filosófica, então vai permear aí todos esses estudos direcionados para uma filosofia mais introdutória do primeiro ano do ensino médio. Então não vai ser uma cobrança tão aprofundada, né, como uma prova, por exemplo, do PAS 3. Bom, temos também aqui uma passagem que eu separei no texto, que eu vou ler aqui para vocês agora, que está na página 19 da versão que eu estou utilizando. Estou utilizando uma versão bilíngue, uma edição bilíngue, na realidade, com a tradução, a introdução e as notas de Aldo Dinucci e Alfredo Julian. Creio que é assim que se escreva, essa versão de 2012. Então, aqui na página 19, que diz assim: as coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim, mas é a opinião a respeito da morte de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando se nos apresentarem entraves, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, jamais consideremos outra coisa a causa, senão nós mesmos, isto é, as nossas próprias opiniões. É a ação de quem não se educou acusar os outros pelas coisas que ele próprio fez erroneamente. De quem começou a se educar, acusar a si próprio. De quem já se educou, não acusar os outros nem a si próprio. Então, aqui no livro, a gente tem numeradamente, né, a partir da tradução que fizeram do grego, diversos mini conceitos, mini textos, né, parágrafos, que dizem sobre diversos aspectos da vida. Tem alguns outros aqui também que eu não vou me aprofundar muito para que esse vídeo não fique tão longo, mas na página 25 a gente tem, por exemplo, essa passagem que é bem interessante. Se queres progredir, conforma-te em parecer insensato e tolo quanto às coisas exteriores. Não pretendas parecer sobre coisa alguma. E caso pareceres ser alguém importante para alguns, desconfia de ti mesmo, pois sabe que não é fácil guardar a tua escolha, mantendo a segunda natureza e, ao mesmo tempo, as coisas exteriores, mas necessariamente quem cuida de uma descuida da outra. Então,
é uma filosofia que a gente pode ler com calma, ler tentando ali compreender o que está sendo passado, ensinado nesses escritos. Então é bem interessante esse livro, O Manual de Epiteto, vale a pena ler, e obra obrigatória do Pazum da Universidade de Brasília. Bom, nesse vídeo nós exploramos as ideias centrais do livro O Manual de Epiteto e os principais ensinamentos desse filósofo estoico tão importante para a nossa filosofia. Através da busca pela sabedoria, né, do controle das emoções, da aceitação do destino e da valorização da virtude, ele nos guia em direção a uma vida plena e feliz, segundo as suas ideias. Então lembre-se de deixar aqui o seu like para que o nosso canal continue alcançando mais pessoas. Eu agradeço a sua companhia e te espero nas próximas análises de obras do Paz e também no Vale a Pena Ler. Até a próxima.